antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer sempre a todo torcedor de Bragança e região, hoje, né, com o potencial que nós temos aí de uma empresa internacional, né, fazendo com que projetos se valorizem ainda mais e valorizando o que a gente fez no passado. A gente espera que esse pessoal possa aí cada vez estar nos ajudando, apoiando e fazendo com que, né, nós tenhamos sempre uma cidade, um clube, sempre fazendo com que as nossas expectativas que a gente criou, enfim, tudo que a gente conquistou, seja passado para o presente e o futuro, quem sabe. Luiz Miller batendo cruzado fez 1-0 Bragantino. E Luiz Miller dribla Vladimir e enfia o primeiro chocolate no jogo. Daí, 1-0 Bragantino. Luiz Miller de novo, tocando de primeira, 2-0. Bem ou mal, na época eu estava numa Portuguesa, que era um time médio do futebol paulista. Eu já tinha inclusive sido vice-campeão em 85. Só que eu estava sem mercado, né? Fiquei um bom tempo sem poder jogar e eu fiquei sem mercado. E na hora que me fizeram a oferta, mostraram o projeto, né, da família Chedid, fez o projeto e em cima da vinda de outros atletas também mais experientes, a gente percebeu que de repente era uma boa oportunidade de a gente dar um passo para trás em termos de visibilidade, porque não era um clube em evidência, né? E a gente acabou fazendo a opção e, graças a Deus, foi uma ótima opção, porque eu voltei, né, ao mercado, a gente voltou praticamente sendo campeão de praticamente tudo que disputou. Acho que foi uma união de vários fatores, né? A gente tinha um grupo já que tinha conseguido o acesso para a primeira divisão do Paulista e quando iniciou o brasileiro da Série B, houve a vinda também para agregar ainda mais o Vanderlei Luxemburgo, né, com uma comissão técnica muito profissional. E isso valorizou ainda mais todo esse projeto que o clube tinha, né, além de manter uma base que nós tínhamos sido campeão, fortaleceu com alguns jogadores, alguns processos que a gente conhece aí de troca de jogadores, como o próprio Guarani, jogadores que estavam em segundo e terceiro plano, o próprio Fluminense, com alguns jogadores do Fluminense. Isso agregou e fez com que o elenco ficasse muito mais forte. Uma história muito engraçada do Vanderlei é que nós reunimos um dia para vir treinar e ainda não tinha treinador, né? E aí né, como jogador, a gente ficava quem vai ser, quem não vai ser, e muitas vezes ali mesmo na arquibancada a gente visualizou uma pessoa sentada na arquibancada, então, quem é, quem não é, né? Um novo até, rapaz novo chegando, não sei, pode ser o treinador, não pode ser, quem é, quem não é, Vanderlei Luxemburgo, falando, será? Alguém já ouviu falar? Ninguém nunca tinha ouvido falar. Vanderlei mesmo tinha tido, acho que um período na Arábia, longe, e ninguém se lembrava. Então esse foi um aspecto bem interessante da chegada dele, que era uma incógnita, ninguém conhecia, né? E depois se tornou o que se tornou como profissional. Então acho que não só para nós, mas para ele também usou muito bem esse trampolim que a gente fala de um Bragantino em ascensão. Alguns jogadores, né, particularmente o meu caso também, tentando voltar ao cenário brasileiro, né, que a gente, bem ou mal, a gente tinha passado por times bons na época e conciliou toda essa, o útil ao agradável, que a gente vai falar assim, né. O Bragantino disputou a primeira divisão paulista em 66, caiu no ano seguinte para só voltar no ano passado, quando fez uma grande campanha e terminou em 4º lugar. A escalada do Leão de Bragança não parou por aí. Em 20 jogos pela divisão especial do Campeonato Brasileiro, o campeão só perdeu 1, empatou 5 e venceu 14. Uma campanha coroada com 2 vitórias na final contra o São José. 1-0 no campo do adversário e 2-1 em Bragança. O título garantiu a festa da torcida, uma vaga no principal campeonato brasileiro deste ano, além de confirmar que a receita do sucesso é simples. O time estava indo bem e aí você é vendido para o Japão e Exato. Fica fora do mata-mata. Como é que foi para você esse período? Eu até tive várias reuniões com o próprio Vanderlei, né, nessa situação que, pô, era uma oportunidade única e tem os dois lados, né? O Vanderlei muitas vezes até me questionou, vem cá, e se você continuar com o desempenho que você está tendo, você acha que você não tem chance de uma seleção brasileira? Falei, porra, mas futebol se é duro, né, cara? Porque se eu machuco amanhã, sempre tem esse lance. Então, era uma oportunidade que no Brasil, pouca gente
conseguia sair na época. E financeiramente era uma coisa, né, maior ainda, né? Os valores não tem nem vamos dizer, perto do que é hoje, mas na época era uma diferença muito grande. E aí, vou, não vou, aí chegou uma hora que a gente teve que decidir por causa da janela que fecha. E eu fiz uma opção de sair, pensando numa coisa mais, né, a longo prazo, tanto é que acabei ficando lá quase 5 anos. Mas entendeu? Conseguiu acompanhar de longe esses 4 jogos? Você tá louca, tá louca. Não tinha nada do que tem hoje, né, essa tecnologia. Era mais ou menos, você tinha que ter um horário marcado para ter o contato telefônico e saber. No dia da final, o desespero em casa foi gigantesco. Quanto é que tá, quanto é que não tá. Aí a rádio me ligou no meio do jogo. Aquele, nossa, acabamos, família toda se abraçando, chorando. Foi, nossa senhora. Bom lance do Tiba, levou para a grande área, bateu cruzado, bateu, gol! A gente imagina o torcedor, muitas vezes está ali, vê. Hoje a gente é um torcedor porque tem 4 netos e os netos adoram também o Bragantino e vem sempre. Então a gente está já vivendo o outro lado, apesar de ter tido aqui, lá agora é um fator bem diferente e ver quanto é gostoso a gente aqui dentro fazer a alegria de quem está lá fora, né? Porque hoje a gente está lá fora. E a gente, por isso que muitas vezes a gente fala, pô, não tem vamos dizer assim, um emprego, né? Uma profissão melhor de atleta profissional. Fazer bem feito isso e fazer com que o seu torcedor fique alegre, fique satisfeito pelo aquele seu trabalho aqui, né? Inclusive uma comemoração que eu fazia aqui, eu rodava a bandeirinha, fazia os gols ali, já vinha comemorar com a torcida aqui, tal. É chique, ó. A grande fala, o gostoso da profissão é isso, né? Você tem tudo isso. É delicioso, vamos dizer assim, né? Que você volta, você tem na memória coisas boas que fizeram você, né? A gente está aqui fazendo a entrevista por causa de tudo isso que a gente fez, né? Dentro da nossa história dentro do Bragantino. Então, isso é o que nos leva, né? De deixar alguma coisa, né? No clube, para a cidade, amigos que hoje você vai em um monte de lugar na cidade, todo mundo, né, valoriza muito o que a gente fez aqui e até agradece, né, bem ou mal, fez alegria por algum tempo para todos eles, né? Foi ao contrário, né? Em 90 eu fui nas finais e em 91 eu voltei para as finais, né? Um modo diferente porque eu já cheguei com o time montado, né? Teoricamente não tinha nem como eu me tornar um titular porque, né, o time já estava montado dentro de um padrão de, né? É lógico que todo jogo a gente entrava, tentava acrescentar mesmo a final que a gente fez em 91, no intervalo, a gente precisava ganhar, o Parreira me colocou no intervalo e a gente tentou, praticamente a única oportunidade que nós tivemos foi comigo aqui, uma jogada em diagonal que o Zé defendeu, teve um rebote lá que eu até na sequência achei que tivesse tido um penal em cima do Mazinho, mas isso são situações alguns acham que sim e não, mas são situações diferentes que aconteceram. Parreira é um perfil um pouquinho diferente do Vanderlei, né? E chegando, não é porque foi vice que não foi também qualificado o trabalho dele. Pelo contrário, tanto é que depois foi para a Copa, foi campeão, essa coisa toda. Então, o Bragantino tem isso, né? Tem ótimos treinadores que passaram por aqui. Não só o Vanderlei e o Parreira, eu acho que tinha outros que valorizaram muito a história, né? O próprio Enio Andrade, né? O Tacílio, enfim, o pessoal que subiu, o Norberto Lopes, a gente não pode esquecer, ele foi campeão da A2. Então tem vários treinadores que agregaram nessa história toda. O diferencial para nós ter tido o sucesso que nós tivemos, conquistar o que a gente conquistou, era o envolvimento que a gente tinha entre nós. Se formou praticamente uma família, né? Eu acho que a cidade favoreceu muito isso, a forma da gente viver. Era uma cidade menor, é ainda menor, mas ela menor ainda. Então você não tinha muita
você vivia junto e principalmente com a torcida, com o morador daqui. Todo mundo já te conhecia, te recebia muito bem, então você tinha um relacionamento direto com a população. E isso fazia com que, além de aumentar a nossa responsabilidade, se sentia como se tivesse uma família, né? Todo mundo apoiando, ajudando, e os jogadores entre nós, jogadores também. É difícil você ter um time maior o relacionamento que a gente teve na época, né? Não o Gil, o Mauro, mas todos que vieram numa situação, né? Porque é velha história, voltado ao quê? À profissão. E a gente precisa estar muito junto para poder fazer com que o tempo que a gente está aqui seja bem feito, seja valorizado e acrescentar não só para a gente, mas com um contexto total. Então acho que isso fez com que todos evoluíssem como profissional, o clube evoluísse, porque houve uma sintonia, cidade, clube, jogadores, acho que fez tudo isso fez com que nós tivéssemos tido todo esse sucesso. E em 90, né, teve vários gols que eu fiz, teve um gol, vamos dizer assim, do ex, que a gente fala, né, o gol do ex, que eu fiz um gol também bastante importante para o meio, no caso, que eu tinha vindo de uma Portuguesa, em 90 a gente jogou contra eles lá, eu fiz um gol contra a Portuguesa lá, a gente ganhou também 2-1. Também, Luiz Miller dribla Vladimir e enfia o primeiro chocolate no jogo, daí 1-0 Bragantino. Como não queria profissional, não queria mais ficar, né, viajando muito longe de casa, ficar longe de casa, essa coisa toda, e essa oportunidade unir o útil ao agradável, né? Porque hoje eu estou dentro de casa praticamente, a não ser que saia um pouquinho outro para treinar em Campinas, Bragança, enfim, e fazendo parte desse projeto maravilhoso que é o Under My Wing, e que a gente pode aí de repente, né, tá ajudando o clube a revelar e principalmente, e hoje o menino quando vê a estrutura, vê o Red Bull, né, fazendo desempenhando como está desempenhando e principalmente estruturando para os meninos trabalharem, né? Isso é uma motivação que queria eu ter na minha época, uma oportunidade dessa, né? Morar na minha cidade natal, ter meus amigos perto e ainda jogar num time estruturado como o Bragantino. Então acho que isso é fantástico, que a gente tem esse apego maior ainda por ter feito parte da história, tentar continuar fazendo parte e tentando revelar, dando a oportunidade dessas crianças que são da região estarem, né, não só jogando, se desenvolvendo, mas, né, que é o principal da idade ainda, você está perto da família, que isso faz com que ele ainda tenha o aspecto emocional ainda agregar para ele desenvolver, porque muitas vezes a criança muito jovem fica longe da família e isso muitas vezes alguns conseguem administrar, outros não. Eu acho que isso é um fator determinante para essa faixa etária, né, para que ele possa se sentir mais seguro de desenvolver os seus potenciais, e isso o Bragantino está fazendo muito bem feito. Futebol, sem o resultado, ele muitas vezes não faz com que você seja valorizado, então, né, eu acho que aos poucos eles estão também fazendo um balanço entre o desempenho e o resultado, faz com que você faça os ídolos, né, que é principalmente a gente participou disso principalmente no Bragantino, você é lembrado pelas conquistas, né? Então acho que o Bragantino, o Red Bull também, acho que vai chegar uma hora que ele, por mais que ele queira fazer com que os meninos desenvolvam, eles vão querer também ter o resultado no contexto mais amplo, entendeu? Então acho que é uma coisa mesmo, porque a gente está falando de um Red Bull com quantos anos de vida, né? Então isso é um processo, eu acho que a gente tem que valorizar e fazer com que esses meninos que estão com a gente hoje, de repente, lá no Under My Wing, daqui a 5, 6, 7 anos, seja a maioria no time titular, mas também com condição de disputar no nível que estão os maiores times do Brasil. Então, não é só fazer com que eles cresçam, né, individualmente, mas o clube como todo, eu acho que é um perfil que a gente vê em outros projetos fora do país e que, com certeza, com o andar do tempo aí, o Bragantino vai chegar a ganhar mais coisas ainda como tem ganho, né?